Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 2 e de 11 a 18. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, o Evangelho descreve como aquela que foi a primeira a encontrar Jesus ressuscitado, e Jesus deu a ela a missão de ide, e anunciai aos meus irmãos que eu irei encontrá-los na Galileia. Então hoje eu gostaria de partilhar um pouquinho sobre a realidade desse evangelho, que é algo que fala muito ao meu coração, é um evangelho que me é muito caro, porque Santa Maria Madalena ela faz parte da minha história, sobretudo nos últimos anos da minha vida. Eu fui religiosa por quase 7 anos e na comunidade eu fui religiosa de comunidade de clausura, uma ordem beneditina, o ramo feminino. E no mosteiro onde eu estive, eu ganhei o nome de Maria Madalena. Então, enquanto eu estive na vida religiosa, eu fui chamada e conhecida como Irmã Maria Madalena. E este evangelho ele é muito caro para mim, porque a história de Maria Madalena fala muito ao meu coração, a realidade como ela viveu a sua conversão, como o amor que ela recebeu de Jesus transformou a sua vida e ela se tornou aquela que foi a primeira a anunciar: eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Foi a Maria Madalena a quem Jesus primeiro apareceu, assim nos diz o Evangelho de São João. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês este Evangelho e falar um pouquinho sobre ele. Começa dizendo: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O amor que Maria Madalena sentia por Jesus, pela forma como Jesus tocou a sua história, pelo perdão que Jesus lhe concedeu, fez com que ela saísse de madrugada e fosse ao túmulo para ali adorar o seu Senhor. E ao chegar lá, Maria se depara com essa realidade de que a pedra havia sido removida e Jesus não estava ali. Um outro evangelho que fala desse momento diz que Maria Madalena foi ao túmulo para ungir o Senhor, para derramar um bálsamo sobre ele. E ela pensava consigo como é que ela faria se ela não conseguiria remover aquela pedra, E ao chegar lá, então, esse evangelho aqui descreve a cena dessa forma, de que ela já viu a pedra removida, então ela corre aos outros discípulos para dizer: o Senhor não está mais no túmulo, a pedra foi removida e ele não está lá. E aí o evangelho, conforme a gente vai partilhar agora, o versículo 11 a 18, vai dizer o seguinte: Maria Madalena estava do lado de fora, ou seja, ela dialogou com os discípulos. Aconteceu dos discípulos também irem ao túmulo e constatarem que Jesus de fato não estava lá. E aí o texto volta novamente para Maria Madalena, O que Maria Madalena fez depois? Os discípulos chegaram no túmulo, constataram que Jesus não estava mais ali e foram embora. Maria Madalena não, permaneceu. Maria Madalena permaneceu diante do que era incompreensível para ela. E isso é uma das realidades que mais me toca nesse evangelho. Ela inclinou-se para dentro do túmulo, ela inclinou-se para o vazio que ela sentia, ela inclinou-se para a realidade que estava doendo tanto na sua alma. É o que nós vamos ouvir agora no que se segue neste evangelho, dos versículos 11 a 18, diz: Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus.
um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou-lhe tudo o que Jesus lhe tinha dito. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse início começa dizendo que Maria Madalena inclinou-se para dentro do túmulo, olhou. Primeiro ela não tinha visto nada. Ela foi então anunciar aos discípulos. Depois ela retorna, permanece ali e ela vê então os anjos. Os anjos conversam com Maria, perguntam a ela por que é que ela está chorando, e nesse momento Jesus se aproxima de Maria. Jesus também pergunta a Maria: Mulher, por que tu choras? E Maria então responde: Porque levaram meu Senhor, porque levaram a minha esperança, porque levaram aquilo que dava sentido para a minha vida. É isso que está expresso nessas palavras de Maria. A minha vida está sem sentido. O meu Senhor não está mais aqui. Ainda que ele não tivesse vivo, eu ainda podia vir aqui, estar perto dele. E nem isso eu tenho mais. E ela derrama diante daquele homem que ela pensa ser o jardineiro, ela derrama o seu coração, ela derrama a sua dor, ela derrama a sua tristeza, a sua falta de sentido para a vida. E após abrir o seu coração para aquele que ela pensava ser o jardineiro, ela simplesmente ouve. Vejamos bem, Jesus já tinha falado. Ela viu Jesus porque ela olhou para trás, ou seja, tirou o olhar de dentro daquilo que a limitava, que era o seu próprio sofrimento, olhou para trás e olhou para fora de si mesmo, conversou com Jesus, ouviu a voz de Jesus, mas não identificou que era Jesus. Mas quando Jesus pronuncia o seu nome, simplesmente Maria, ela acorda, no sentido de que ela desperta: é o meu Senhor. E ela clama: meu mestre, meu Senhor, aquele que me ensina a viver melhor a vida, aquele que me ensina a olhar para a vida de uma forma diferente, a sair de mim mesma, aquele que me ensina a me esvaziar para ir ao encontro do outro. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes nós estamos vivendo situações que nos abate, que nos coloca prostrado, que nos coloca como alguém que não tem força, que não tem ânimo. Porque é verdade a dor que nós estamos sentindo, era verdade a dor que Maria Madalena estava sentindo. Jesus tinha dado sentido à vida dela. Quando ela se cruzou no caminho de Jesus, Jesus olhou nos seus olhos e expulsou dela todos os demônios que a atormentavam. Ela encontrou sentido para a vida dela. E quando Jesus morre crucificado naquela cruz, era como se para ela a vida tivesse perdido o sentido de novo. Mas, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ela permaneceu na busca do seu amado, como vai dizer o livro dos Cânticos. O meu amado é meu, eu sou do meu amado. O coração de Maria Madalena pertencia inteiramente a Jesus.
Jesus era o centro da sua vida, é por isso que ela se arrisca a ir de madrugada, andar pela cidade no escuro. Hoje é fácil a gente andar de madrugada, entre aspas, né? Porque hoje tem iluminação. Na época de Jesus, de Maria Madalena, não existia iluminação nas ruas como existe hoje. E ela foi no escuro, representando o escuro da alma que a gente vive diante dos sofrimentos, representando aquilo que nós não conseguimos enxergar. E ela ainda tinha mais um empecilho, ela estava enfrentando todo aquele perigo de caminhar pela cidade até o local onde Jesus estava sepultado, no escuro, e chegar lá, ficar do lado de fora, porque ela não tinha condições de remover a pedra. Muitas vezes isso acontece conosco também, diante das situações que estamos vivendo. Nós temos medo de ir, porque além do medo de ir até onde precisamos ir, ainda existe uma pedra que precisa ser removida. Muitas vezes a pedra do orgulho, a pedra do ressentimento, a pedra da mágoa, a pedra do vitimismo, a pedra da soberba. Quanta soberba em não querer reconhecer a minha falta, e não querer reconhecer que eu que errei. Quanto orgulho em não querer admitir diante do outro de que eu sou fraco, de que eu sou fraca, e buscar ali então a reconciliação. Eu tenho pensado muito no meu coração que às vezes as pessoas acham que aquele que pede desculpa, aquele que pede perdão, ele é fraco. Mas na verdade ele para mim é forte, porque ele venceu a si mesmo para ir até o outro e se humilhar num pedido de perdão. Mas a palavra de Deus nos garante que aqueles que se humilham serão exaltados. A palavra de Deus nos garante de que se a gente caminhar na pequenez, o socorro da sua graça nos vem, porque é ela que nos basta. São Paulo nos diz, quando sou fraco é que sou forte, porque a força de Deus se manifesta em mim. Se estamos vivendo situações que necessitam do perdão, que necessitam da reconciliação, que peçamos hoje essa graça ao Senhor, de com a intercessão de Santa Maria Madalena, buscar essa reconciliação, buscar que caia por terra essas correntes que nos aprisionam. Porque quando nós não damos o perdão ao outro, ou não pedimos o perdão ao outro, quem está aprisionado somos nós mesmos, porque o outro está vivendo a sua vida. E quem está preso no ressentimento, na mágoa, somos nós. Eu vivi essa realidade por muitos anos na minha vida. Eu estou falando de algo que eu vivi e que ainda hoje eu luto para viver de uma forma diferente. Para não colocar aquilo que me machuca embaixo do tapete e deixar aquilo crescer, mas para enfrentar, encarar, reconhecer. Eu errei, me desculpa, me perdoa, eu vi a situação de uma forma que não era, te machuquei também, você me machucou, mas estou disposta a me reconciliar com você, e ainda que o outro não aceite, a libertação vai acontecer no nosso coração. Ainda que o outro, porque também está ferido, não aceite no primeiro momento o nosso pedido de desculpa, o nosso pedido de perdão, só o fato de nós caminharmos até ele, de nos abaixarmos diante dele, já transforma aquela situação em algo diferente. Porque toda aquela mágoa, todo aquele rancor, ele começa a perder força. Ele começa a ser colocado no lugar dele, embaixo dos nossos pés. A palavra de Deus nos diz que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia, depois volta e oferece a tua oferta. A todo momento o Senhor, através da sua palavra, nos chama à reconciliação. Mas nós não estamos abertos a essa realidade. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos força para sair de onde estamos.
Mais uma vez eu digo, eu vivi isso. Durante muitos anos eu retive no meu coração pessoas que me machucaram. Pessoas que me machucaram e machucaram muito, porque as realidades que eu vivi desdobraram em toda a minha vida, porque eu era só uma criança. Uma criança. E desdobrou em toda a minha vida. Só que hoje eu olho para aquelas situações e agradeço a Deus ter vivido cada uma delas. Porque a partir do momento que eu me decidi perdoar, porque o perdão também é um dom, todos nós sabemos, é Deus que nos concede o dom do perdão. Mas ele também é uma decisão. Eu preciso me decidir a perdoar aquele que me machucou. E perdoar com sinceridade, não é com falsidade, não é dizer para o outro, eu te perdoo e dentro de mim eu tá remoendo tudo ainda, eu tá aprisionando o outro. E é dia a dia. É como o amor conjugal. Quando você conhece alguém, você se enamora por essa pessoa. Você se encanta pelo que você vê. Depois você aprende a amar pelaquilo que a pessoa é. E no final, depois que você casa, no dia a dia, você tem que amar, você tem que se decidir a amar todos os dias pela forma como você deseja amar. Porque se você não se decidir todos os dias a amar o seu cônjuge, vai ser difícil o amor permanecer. Porque o relacionamento, seja ele conjugal, seja ele nas famílias, onde quer que eles sejam, o relacionamento humano, eu costumo pensar nele como uma roseira, cheia de espinhos. Uma roseira seca não tem beleza nenhuma, mas uma roseira cuidada é algo que alegra a nossa vida só de olhar aquele brotinho de rosa crescendo e depois desabrochando. O amor conjugal também é assim. É uma roseira que precisa ser cuidada dia a dia, que precisa haver diálogo, que precisa haver reconhecimento das próprias limitações, que precisa haver perdão. Quantas vezes eu digo para as mulheres com quem eu tenho a oportunidade de conversar, não queira simplesmente que o teu marido mude não, minha irmã. Reza por ele. Reza por ele. Esses dias mesmo eu dizia para as minhas cunhadas, teu esposo está deitado, tu está deitada do lado dele, vai fazendo um cafuné na cabeça dele enquanto isso vai rezando por ele. Ele não precisa saber ouvir a tua oração se não tem espaço para isso. Se o casal consegue rezar junto, reza junto. Mas se não consegue, mulher, usa a sabedoria que Deus te deu. Faz um cafuné na cabeça do teu esposo e vai rezando por ele. Vai concedendo a ele o perdão. Vai libertando o teu coração de todo ressentimento, de toda a mágoa, de toda a amargura, de toda a tristeza, de toda a falta de valorização, porque tu espera que o teu marido te valorize. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. O homem é racional, a mulher é sentimento. O homem é força bruta, a mulher é acalento, acolhedor. Cabe a nós, mulheres, edificarmos os nossos lares, ajudarmos os esposos, os filhos, os irmãos a serem homens melhores, porque estamos acolhendo a sua masculinidade, porque estamos acolhendo o seu temperamento bruto. Sejamos afáveis com os nossos, acolhamos os nossos, respeitemos suas limitações e veremos que os nossos relacionamentos vão sendo transformados. Eu penso que foi muito essa a realidade que Maria Madalena viveu com Jesus, de aceitar a sua fragilidade e de se deixar ser valorizada para que ela pudesse também aprender a valorizar os outros. Pudesse ir ao encontro do outro e dizer, eu vi o Senhor, Ele ressuscitou.
Ide a Galileia, ele vos espera lá. Que nesse dia de hoje, pela intercessão de Santa Maria Madalena, nós possamos diante de Deus nos colocar com a nossa limitação, com a nossa fragilidade e nos reconhecermos necessitados da graça de Deus para sairmos da inércia que está a nossa vida, para nos decidirmos por alguma transformação que necessitemos. Seja lá qual for a situação que nós estejamos vivendo hoje, saiamos de onde estamos. Ainda que esteja escuro, ainda que exista uma pedra a ser removida, mas nos coloquemos em movimento, primeiro pela oração, pela fé e depois pela ação. Porque São Tiago nos adverte: me mostra a tua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas obras. Então, nos decidamos hoje. O que é que a gente precisa que a graça de Deus haja primeiramente em nós e depois transborde aos nossos? Qual é a realidade que a gente precisa hoje da visita do Senhor? Não tenhamos medo, o Senhor está conosco. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor está conosco. O seu Espírito Santo nos guia, nos conduz. Não tenhamos medo. Que a graça de Deus esteja presente em nosso coração hoje, nos dando toda a força, a coragem e a determinação que necessitamos para viver melhor a nossa vida a partir de hoje. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Amém.